Olá, sejam muito bem-vindos e nós iniciaremos hoje uma série sobre as parábolas de Cristo. Inicialmente, essa série foi ministrada na escola dominical. Eu separei na época 28 aulas, ministrei com outras pessoas também. E eu separei 28 aulas porque nós temos 40 parábolas, mas muitas parábolas elas se repetem ou têm uma perspectiva muito próxima. Então eu vou tentar reministrá-las aqui. Não vai ser todas em formato de aula. Algumas eu vou ser mais breve, fazer comentários realmente mais objetivos. Mas vamos ter aí em torno de 28 encontros sobre o tema. E é uma oportunidade boa de estudar o Evangelho sem ter que necessariamente imergir no texto. Entender um pouco do ensino de Cristo sem ter que, vamos dizer assim, ver texto a texto ou verso a verso, porque uma exposição do Evangelho, o Evangelho ele é muito denso, daria aí, vamos supor que vai expor Lucas, 65 a 70 aulas, assim, para fazer uma exposição decente. Então, é uma forma de conhecer o Evangelho em alguns aspectos mais panorâmicos e em outros aspectos de maneira mais específica. Então, nós vamos iniciar essa série hoje. E antes de nós lermos o texto, dá um contexto sobre o livro de Lucas. O entendimento majoritário é que o livro de Lucas é dividido em duas partes. O início do ministério de Jesus, o seu nascimento, o seu ministério inicial na Galileia. Jesus se populariza muito por causa disso. E aí depois, posteriormente, a sua caminhada até Jerusalém. Uma situação em que Jesus vai ressignificando o reino para os ouvintes através de parábolas. Então nós vemos isso aí a partir do 12, 13, Jesus contando parábolas e mostrando, ressignificando ideias e concepções comuns que o judeu tinha. Ora, ele se dirige aos seus discípulos, ora, ele se dirige aos fariseus, ora, ele se dirige às multidões. E aqui nesse texto ele vai se dirigir às multidões. Ele quer falar algo sobre discipulado para aqueles que estavam seguindo ele. Então, vamos ler o texto e nós vamos depois analisar com mais calma. Lucas capítulo 14, do verso 25 ao 33, é o que está na tela aqui em destaque. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Então vamos lá. O texto continua da seguinte forma: grandes multidões o acompanhavam. Essa expressão no grego, okloi poloi, ela era utilizada, grandes multidões, era utilizada para representar um número de 10, 15 mil pessoas ali. Um número considerável, principalmente para o século I. Como eu mencionei, os milagres de Jesus ali no início do seu ministério o tornaram muito popular. E muitas pessoas seguiam Jesus mesmo, ou por curiosidade, ou porque também existia na época uma febre messiânica, de que o Messias iria vir e o Messias iria tomar o reino de Roma a ferro e fogo. Então essa concepção estava ali comum, quer dizer, estava na mente do judeu, era uma concepção muito comum, e as pessoas pensavam o seguinte: olha, Jesus vai ir para Jerusalém, vai tomar tudo mesmo e vai se tornar um rei, e nós vamos ter ali o nosso pedacinho de terra. Isso acontecia principalmente com as pessoas mais pobres, porque eles eram excluídos socialmente por uma estrutura política que os fariseus construíram ali para manter o poder e, enfim, vantagens econômicas e afins. Então,
principalmente essas pessoas que eram rejeitadas, chamadas de pecadores pelos fariseus, eles aproximavam do ensino de Cristo, porque Jesus era extremamente aberto, ele aceitava publicanos, prostitutas, né? Ele pregava para essas pessoas, ele ensinava essas pessoas, só que ainda assim existia uma concepção distorcida para muitos ainda de quem ele era e de como era o seu ministério. Então Jesus, ele vai falar sobre agora o discipulado para essas multidões, ressignificando para eles o que eles estavam fazendo. Olha, vocês estão me seguindo, mas talvez pelos motivos errados. Então o texto vai dizer assim, ó, e ele, voltando-lhe, lhe disse, vamos ler do 26, vamos ler do 26 e 27. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não toma a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então vamos lá, ele começa dizendo, então um texto bem conhecido, né? Aquele que não aborrece a seu pai e mãe, mulher e filhos e irmãos. Algumas traduções aqui vão dizer aquele que não odeia, né? Aquele que não, enfim, aquele algumas traduções é justamente isso, aquele que não odeia. Primeiro, temos que entender que é uma linguagem hiperbólica, muito comum dentro do judaísmo, da forma hebraica de se construir algumas ideias. Jesus está sendo hiperbólico aqui, mas o que ele quer dizer é amar menos. Mas aqui não é tão distante da concepção mesmo do século I haver uma ruptura entre alguém que segue a Cristo e um judeu. Por exemplo, nós vimos no Novo Testamento, principalmente em Atos, essa tensão que existe do judeu e do cristão. O judeu tinha muita dificuldade em aceitar, muita mesmo, a ponto de perseguir, querer matar os cristãos, de que agora judeus e gentios eram co-herdeiros da salvação por meio de Jesus Cristo. Eles acreditavam que ainda era necessário seguir as tradições, se tornar judeu, circuncidar, para que pudesse servir a Deus, que era realmente o modus operandi que Deus, vamos dizer assim, usou para educar o povo sobre a vinda de Cristo. Mas os apóstolos vão, inclusive, ensinar que essas coisas se cumpriram em Cristo. Enfim, existia muita tensão, então não era nenhum absurdo haver essa ruptura entre o cristão, aquele que seguia a Cristo, e os seus familiares. Essa ruptura, esse tipo de ruptura existe até hoje em países mais radicais. Em 1500, mais ou menos, quando estava ocorrendo muitas expedições para a China e colonização e coisa e tal, abriu-se uma oportunidade de missão, de evangelismo na Índia, por parte da Inglaterra. E quando alguém se convertia, existia muitos hindus e muitos islãs na Índia. Ainda existe uma parte ainda bem islã e a maioria hindu. Mas principalmente na parte islã, quando alguém se convertia, os familiares eles faziam uma espécie de enterro para a pessoa. Enterro para a pessoa viva, para mostrar o seguinte: você morreu para nós, você não existe mais para nós. Dentro dessa cultura hindu, tudo na sociedade, ela é vista, quase tudo, vamos dizer assim, vista a partir de uma perspectiva religiosa. Então, romper com a religião é romper com a cultura. Então, assim, é algo muito forte em certos países. Então, era a consequência prática. Olha, se você não está disposto a me seguir com medo das perdas que você pode ter, familiar ou pessoal, você não pode ser o meu discípulo. Jesus vai continuar. E ainda a sua própria vida, aquele que não aborrece, vamos dizer assim, porque o sujeito está ali atrás, aquele que não aborrece a própria vida, não pode ser o meu discípulo. Olha, existe essa questão de amar menos a sua própria vida, amar menos as vantagens pessoais. Existe uma vantagem em ser herético. Existe uma vantagem em se fazer o certo. Uma pessoa que é correta, que é honesta, que é trabalhadora, que trata bem sua família, sua esposa, seus filhos, educa bem seus filhos, vai na igreja, paga bem seus funcionários, faz caridade. Essa pessoa,
ela vai ser louvada pelas suas atitudes, sabe? Ela vai ter vantagens sociais por agir de maneira correta. O networking é totalmente baseado nisso, fazer o bem, esperando que o bem vai retornar para você. Tá tudo bem, até aí tá perfeito. Só que ser discípulo de Cristo, muitas vezes, vai te colocar em situações onde que fazer o bem é o extremo. Talvez não negociar valores inegociáveis vai te fazer perder muito. Às vezes, não negociar o evangelho, a integridade do evangelho, vai te fazer perder espaço ministerial na igreja. Vai te afastar de questões políticas ali dentro, vai te afastar de certas comunidades. Ser ético, talvez na sua vida pessoal, talvez te custe o emprego, porque você não está dobrando um pouquinho os seus valores. Porque você quer ser honesto até mesmo quando ninguém vê. Ser honesto até quando você vai gerar prejuízo pessoal para você. Então, existe vantagem em ser ético, mas a ética cristã, muitas vezes, e seguir a Cristo, ser obediente a Deus, vai te levar ao extremo, no sentido de que, olha, eu não negocio esses valores, e isso vai me gerar perda. Então, o cristão, ele não é um mero reprodutor de boas obras. O cristão, ele glorifica o nome de Deus. Então, essa é a diferença entre alguém que faz algo por interesse, que faz algo por algo, quer dizer, faz o bem pela utilidade que o bem tem para os outros e para si, de alguém que segue a Cristo e não negocia os seus valores. E faz algo que muitas vezes vai ser tida como extrema. Leva a ética no limite. Olha, eu prefiro agradar a Deus do que a homens, independente daquilo que me custe. E o texto continua: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A ideia de cruz é uma ideia que remete a sofrimento, porque a cruz, ela foi instalada ali, ela foi, vamos dizer assim, ela foi utilizada como um meio realmente de trazer sofrimento e punir criminosos. Então essa é a ideia. Olha, se você não está disposto a lidar com o sofrimento inerente a ser meu discípulo, você não pode ser o meu discípulo. E agora a gente tem que fazer uma pausa aqui para nós não incorrermos em legalismo e analisar o ensino de Cristo de maneira ampla. O que Jesus está fazendo aqui? Ele não está dando uma receita, não está passando um regime, uma dieta, como são a maioria das dietas, que você começa a fazer e depois você, de um tempo, alguns meses, você começa a perguntar: por que eu estou fazendo isso? Isso é muito rigoroso, eu estou sofrendo, eu não quero isso para a minha vida. Não. O que Jesus está dizendo aqui, e o que o ensino de Cristo e a Bíblia nos mostra, é que a força do discipulado vem daquele que nos chama. Então a força para viver uma vida que persevera, uma vida que glorifica a Deus, vem daquele que nos chamou. Vamos ir para Romanos agora. E Paulo ele fala isso de uma maneira bem clara, ampla, sobre a questão da salvação e da condição humana. Eu vou passar bem, vai ser bem en passant, mas nós estamos aqui, inclusive, no canal Vendo Romanos de maneira mais detalhada, e esses textos foram ou vão ser abordados de maneira mais pormenorizada lá. Então aqui eu vou deixar algumas coisas, obviamente eu vou bem genérica mesmo, bem panorâmico, mas só para nós entendermos o ponto. Paulo, a partir lá do verso 1,18 até mais ou menos o 3,21, ele vai falar da condição humana. Ele vai falar: olha, Deus ele se revela, o ser humano se rebela contra esse Deus que se revela, de maneira que o ser humano é indesculpável, por isso o ser humano merece retribuição. É assim que ele vai definir a condição humana. Um Deus que se revela, porque por vários motivos, não vou pormenorizar, nós somos a imagem e semelhança de Deus, enfim, lá eu vou comentar sobre isso. Nós nos rebelamos a esse Deus, mesmo conhecendo, e nós merecemos retribuição por isso. Paulo vai dizer um pouco depois de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A tradução é muito boa em português, mas eu gosto da tradução em inglês, que é a expressão que ajuda o nosso imaginário. Todos pecaram e fall short from the glory of God. Todos pecaram e caíram curto da glória de Deus. Quer dizer, é como se, de uma maneira, tradução literal, né? É como se alguém tentando alcançar algo e não consegue alcançar. Nós não alcançamos a glória de Deus. Nós falhamos miseravelmente.
Mesmo quando fazemos o bem, nós estamos pensando em nós mesmos. Nós somos, no melhor dos nossos dias, civis. Mas Paulo vai dizer a partir do 3:21, do verso 3:21 lá de Romanos. Mas agora algo mudou. Ele vai dizer, sem a lei e em Jesus Cristo, nós agora obtemos salvação. Então quer dizer, aquilo que não poderia ser feito por nós, porque nós não temos a capacidade de alcançarmos a glória de Deus, de nos justificarmos, foi feito em Jesus Cristo, e ele passa então a discorrer sobre esse meio, que é a fé, utilizando os exemplos de Abraão. Então olha, a condição humana é desesperadora, não existe salvação, nós odiamos a Deus, nós rejeitamos a Deus, todavia, em Cristo Jesus existe a solução para nós por meio da fé. E agora no capítulo 5, Paulo vai falar sobre as consequências da salvação. Fala sobre a necessidade, meio e agora a consequência. Ele vai dizer que nós temos paz com Deus. Começa dizendo que agora nós temos paz com Deus. E paz aqui é muito mais do que sossego. É a ideia que nós temos. Paz é não ser despreocupado com algo. Quer dizer, um Deus irado agora simplesmente nos deixou em paz. Não essa é a concepção. A concepção de Shalom, por mais que Paulo esteja escrevendo em grego, ele era um judeu, e obviamente ele está pensando, vendo para o Antigo Testamento, olhando para o Antigo Testamento para escrever essas coisas. Shalom era a ideia de estar ativamente na presença de Deus, um Deus que nos abençoa ativamente, um Deus que nos agracia com seus dons. Então nós estamos dentro da presença de Deus. E ele vai dizer que nós nos gloriamos na esperança da salvação. E também nos gloriamos no sofrimento, pois o sofrimento produz esperança. Vamos lá, vamos abrir aqui, porque aí eu leio o texto amador, né? Deveria ter olhado antes, deveria ter trazido antes. Vamos ler com... nos gloriamos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Paulo está dizendo, olha, nós nos gloriamos nas tribulações. Quer dizer, agora em Cristo, na presença de Deus, dentro dessa nova estrutura que nós vivemos, dentro dessa nova relação, nós podemos nos gloriar, inclusive, na tribulação. O que tribulação antes gera amargura, gera revolta, agora gera experiência, gera aprendizado e gera esperança. Paulo teve uma experiência assim. Ele vai nos relatar lá em Coríntios que ele tinha um espinho na carne e ele pede a Deus 3 vezes para que Deus retire esse espinho da carne dele, e a resposta de Deus é não. Não vou retirar, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus dizendo para Paulo, Paulo, você está exatamente onde eu quero que você esteja, e sofrer por mim é o que Deus queria que ele sofresse. Ele vai dizer isso também lá em Atos, quando Deus vai dizer para Ananias, nós vimos isso em Atos 9, que importava que Paulo sofresse por evangelho. Claro que nós estamos aqui falando de uma condição física versus a condição de ministério de Paulo, mas ambos são, em alguma forma, sofrimento. E vai continuar, Paulo vai continuar tratando, vai fazer sentido o ponto que eu estou fazendo aqui, mas ele vai continuar tratando da relação entre Adão e Cristo, dizendo, olha, o pecado trazido no mundo, esse é um ponto bem mais denso, que vai ser discorrido lá. Mas o pecado trouxe no mundo inúmeras consequências, morte, destruição, separação com Deus, mas em Cristo tudo isso foi regenerado, tudo isso foi restaurado. E ele termina dizendo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E no 6 ele vai basicamente responder aos antinomistas. Espera aí, então nós somos salvos apenas pela graça. E aí, podemos pecar? Podemos viver uma vida de pecado? Qual que é o nosso compromisso, então, com a ética? E ele começa a discorrer que não, nós não podemos pecar. Porque agora, por causa vamos dizer assim, por causa do sacrifício de Cristo, nós estamos livres para viver uma vida que agrada a Deus. Ele vai dizer lá que o batismo é o nosso ritual de morte. De forma que, olha, o que nós não poderíamos fazer, agora nós podemos fazer. Porque nós somos livres para servir ao nosso Senhor. Nós não estamos mais debaixo da escravidão. E lá no 8 ele vai discorrer um pouquinho, estou pulando bastante coisa, né? Mas vai discorrer um pouquinho sobre essa relação
entre homem e Deus, essa questão de disciplina espiritual, dizendo, olha, aqueles que têm a mentalidade para as coisas do Espírito, vivem para as coisas do Espírito, e aqueles que têm a mentalidade, vai falar lá, inclinação, vive para as coisas da carne. É porque fronema, ou na ocasião um verbo frônio, e lá tá fronesuzi, é uma ideia de mentalidade, de pôr a mente em algo, não é uma mera inclinação. Então ele está dizendo, olha, aquele que se inclina para essas coisas, aquele que tem algum tipo de disciplina, ele vive as coisas do Espírito. Mas ele discorre mais um pouco sobre a relação entre o homem e Deus, né? O homem e o Espírito Santo, no sentido de que o Espírito Santo opera ativamente em nós. Ele vai dizer lá que nós não sabemos orar e o Espírito intercede por nós, nos assistindo. E a palavra que ele usa lá é sinante lambamentai, se não me engano. E é uma palavra difícil de traduzir porque é a junção de vários radicais, mas em linhas gerais é o Espírito faz frente conosco. Ele se une a nós na nossa batalha, nos retirando o fardo. É essa a ideia de si, ante e lambano. Então quer dizer, um Espírito que se junta a nós, mas ao mesmo tempo nos substitui e nos retira o fardo. Nós conseguimos entender isso pelo contexto geral, porque o texto está falando que nós não sabemos orar. O que eu quero dizer é o seguinte, de maneira geral para nós, é o seguinte, a nossa relação com Deus e a nossa relação agora em Cristo não é uma relação em que eu olho para o mandamento e falo, pronto, eu estou pronto para seguir a Cristo, porque eu criei. Não, eu criei e agora coisas aconteceram. Eu tenho paz com Deus, eu estou na presença de Deus, eu sou livre do pecado e agora eu tenho uma relação em que o Espírito Santo opera em mim, de maneira que opera de maneira eficiente para que eu consiga viver uma vida que glorifica a Deus. Então não é um regime, não é uma dieta que eu vou olhar e vou falar assim, olha, eu vou de segunda a segunda medir os meus esforços para viver uma vida ética. Não, existe algum tipo de disciplina. Paulo vai dizer lá também no 6,12, olha, não entreguem os vossos corpos ao pecado, mas entreguem os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Ele vai repetir isso no 12. Como que alguém entrega os seus corpos, vamos dizer, seus membros como sacrifício vivo? Se entregando assim, se entregando a Deus, sem preocupar com controle, todos os dias. Deus, eu não tenho capacidade de administrar minha vida. Minha vida pertence ao Senhor. Eu não quero ter controle dessas coisas. Eu quero viver uma vida de fato que glorifique o seu nome. E eu quero fazer coisas e colocar a minha mente, a minha alma em coisas que façam sentido para o ministério, para o evangelho, para o crescimento do evangelho. Então, o ponto que eu estou dizendo é isso, é que a janela interpretativa da palavra de Deus é o evangelho. Se nós olharmos para esse texto e falar assim, pronto, de Lucas, pronto, esse ensino faz muito sentido, eu com as minhas próprias forças vou conseguir viver uma vida ética, uma vida à luz da vida de Cristo. Nós vamos falhar miseravelmente, porque a eficácia do nosso chamado está naquele que nos chamou. Então nós temos que interpretar, ver isso de maneira mais ampla, entender o ensino de Cristo, que não existe ética que não anteceda a fé. Então é crendo em Cristo que nós temos esse tipo de nova relação, essa transformação, essa mudança de mentalidade, em que o sofrimento para nós agora faz sentido, porque nossos olhos foram abertos, porque nós temos a capacidade de ver beleza em Deus, beleza na sua santidade. Então Jesus, ele escreve, vamos dizer assim, ele fala sobre isso, sobre o sacrifício, e ele vai trazer agora duas parábolas, até porque nós estamos estudando as parábolas de Cristo. E uma parábola sobre qual que é a condição da pessoa, o que ela deve se atentar antes de servir, e algo que ela deve se atentar depois, servindo a Deus. Então vamos ler 28 e 29 inicialmente. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele. Vou ler o 30 também. Dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Quando ele está falando aqui de torre, existiam dois tipos de torre. Uma torre de vigia que ficava na muralha da cidade e uma torre que as pessoas construíam na sua casa para, enfim, ver as coisas e ter algum tipo de visão.
Jesus provavelmente está falando de uma torre, algo que alguém poderia construir na sua própria casa. Existia, naquela época, uma imagem muito clara de construtores que começavam a construir algo e não terminavam. Herodes o Grande, que foi nós sabemos a história de Herodes o Grande, ele foi um grande perseguidor ali de Jesus, no seu nascimento principalmente, mas antes dele enlouquecer, essa megalomaniace dele, ele foi um grande construtor. Então ele tem uma fama ruim, mas ele era um político muito competente. Ele reconstrói o templo no ano 30 a.C., ele reconstruiu várias coisas, fez a cidade de Cesareia, reconstruiu vários... Cesareia que tinha praças, era uma cidade de homenagem a César. Então ele constrói muitas coisas, ele era um bom construtor. E por causa disso, muitos imitadores vieram tentar também ser um bom construtor, tentar ganhar alguma, vamos dizer assim, alguma força política, e eles tentavam construir as coisas, mas paravam no meio do caminho. Eu mencionei que muitas dessas pessoas que seguiam a Cristo seguiam por meio de empolgação, seguiam acreditando que teria um pedaço de terra nesse novo reino que Jesus estabeleceria, mas não era o reino que eles imaginavam. Então Jesus está dizendo, olha, se vocês estão me seguindo pelos motivos errados, vocês vão se encontrar no meio do caminho. E quantas vezes nós vimos isso? Eu cresci na igreja, já vi muito, e ainda vou continuar vendo. Mas nós vemos pessoas abraçando a fé, pastoreando, e entre outras coisas, e depois nós vemos elas parando no meio do caminho. E muitas vezes quando nós vamos ouvir a confissão de fé dela, a perspectiva dela, nós vemos que tem um problema ali, um problema de compreensão do que de fato é o Evangelho, no que de fato é Deus, o que de fato é a nossa condição humana. Então, muitas pessoas entram no ministério e desejam seguir, ou entram na igreja, ou desejam estar ali no ambiente e servir a Deus pela estrutura, porque vai ser visto, porque vai liderar, porque está num ambiente agradável, porque vai ser acolhido. E muitas vezes, quando as coisas não acontecem da forma que ela imagina, na maioria das vezes é assim, as coisas não funcionam na medida da nossa expectativa, ela desanima, ela para no meio do caminho. Por quê? Porque a vida dela não foi ressignificada, ela não creu, ela não teve os olhos abertos. Uma frustração na vida não se compara ao fato de que Deus morreu por nós e de que agora nós temos paz com Deus. O Evangelho é belo de uma forma que as frustrações na vida e o sofrimento, sabe, elas são mínimas comparado a essa verdade, comparado a essa beleza. Então Jesus está dizendo, olha, vocês aí que estão me seguindo e me vendo, vocês estão empolgados com algo que não vai acontecer e vocês se encontrarão no meio do caminho. Jesus continua dizendo agora, trazendo, vamos dizer assim, uma perspectiva daquele que serve, agora servindo. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem com 20.000. Caso contrário, estando ele ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Existia outra imagem aqui muito clara, talvez não para o leitor, não para o ouvinte inicial, mas possivelmente para o leitor inicial de algumas circunstâncias que aconteceram naquela época. É difícil às vezes esse negócio de data, porque Lucas ele é muito bom com data, ele apesar de não colocar data, mas assim, cronologia dele é muito boa, e principalmente em questão geográfica. Mas Flávio Josefo, que também escreve sobre a história dos judeus, dos hebreus, ele não é muito bom de data. Então fica um pouco nublado, mas era uma circunstância que aconteceu naquela época, que envolve Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Nós sabemos que Herodes Antipas, ele toma a mulher de seu meio-irmão Herodes Filipe. E antes, Herodes Antipas ele havia casado com uma árabe, filha de Areta IV, se não me engano o nome do sogro dele. E posteriormente ele se casa com Herodias, mulher do seu meio-irmão. Isso gera, primeiro, uma revolta muito grande na família da esposa dele árabe. Inclusive João Batista é morto por causa disso, por ele condenar a prática de Herodes Antipas. Mas, por causa disso, Areta IV ele vai combater Herodes o Grande.
com um exército mais ou menos nesse esquema aí, ó, 20 mil para 10 mil. Herodes estava com o exército minoritário. Mas Herodes tinha vantagem de terreno. Isso é uma vantagem muito grande. A vantagem estratégica de você estar no terreno, você ter uma muralha, ela é muito forte. Só que Herodes ele foi muito arrogante para essa disputa. Ele não calculou bem qual seria o custo dessa luta e ele acabou perdendo a batalha pateticamente. Há quem diga, inclusive Flávio Josefo, que não era cristão, vai dizer que foi um juízo de Deus contra Herodes por ter matado João Batista, que era um homem íntegro. Mas Jesus está dizendo, olha, para aqueles que servem a Deus, você servindo, você tem que calcular o preço de servir, você tem que fazer o cálculo, que faz sentido aqui dentro de tudo que ele já disse anteriormente. Muitas vezes, ao seguir a Cristo, nós vamos nos encontrar em situação de desvantagem na vida, ou enfim, por qualquer circunstância. Aqueles que servem, aqueles que estão em campo missionário, aqueles que estão em ambientes em que a ética e a moral não são bem valoradas ou sedimentadas, nós estamos em posição de desvantagem. E o que nós temos que entender é que certas diferenças são cobertas por Cristo. Nós temos que sim ter em mente esse cálculo, mas certas diferenças, elas são cobertas por aquele que nos chamou. O cristão, muitas vezes, ele não é uma questão de esperar que as coisas caiam do céu. Existe uma diferença em esperar que a resposta caia do céu e enfrentar a situação com fé. O cristão ele tem que enfrentar a situação com fé, mesmo em desvantagem. E ele termina dizendo assim, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Aquele que não ama mais a Deus do que tudo que ele tem, não pode seguir a Cristo. Por quê? Porque nossos afetos foram ressignificados. Então, eis a pergunta para nós. Qual o custo do discipulado? A resposta do texto, não só desse texto, mas do texto bíblico, é, se necessário, tudo. Tudo, tudo que o cristão será capaz de entregar em Cristo. Porque ele teve seus afetos ressignificados, ele teve seus olhos abertos, ele consegue ver genuína beleza em Deus, de forma que os maiores prazeres dessa vida, que os bens, que seja qual for a relação pessoal, interpessoal, ou qualquer tipo de controle, de privilégio, de exaltação pessoal, de cargo, é insignificante frente ao conhecimento de Cristo. O cristão sabe, como Paulo vai dizer lá na sua doxologia em Romanos 11, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Então, essa parábola de Cristo que envolve o custo do discipulado. Nós encerramos por aqui e vamos no nosso próximo encontro nós veremos outra parábola, tá certo? Então, é isso, fiquem com Deus e até a próxima.